Antes da história começar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você conhece as histórias das veteranas que marcaram o nome na guerra, menos, e no coração de quem ficou. Ninguém se esqueceu daquela noite abafada na selva, onde até os grilos pareciam conter o som. O pelotão avançava devagar, confiando na única mulher que conhecia o terreno como a palma da mão. O nome dela era Capitã Helena Duarte, uma especialista em infiltração e sobrevivência em zonas de conflito extremo. Ela era baixa, discreta, de olhos firmes e voz controlada menos, mas sua reputação fazia generais se levantarem. Naquela missão, a ordem era simples: extrair um refém mantido nas ruínas de um antigo vilarejo, no coração da Zona Vermelha, mas ninguém previu o Helena faria quando tudo desmoronasse ao redor deles. O silêncio do mato foi quebrado por uma rajada repentina, e todos se jogaram ao chão. Helena puxou o soldado mais novo pelo colete, cobrindo-o com o próprio corpo. O som do disparo ecoou, e, por um instante, ninguém entendeu de onde viera. Mas quando ela caiu para trás, com o peito arfando, e o olhar ainda firme, a verdade ficou impossível de esconder. O comando tentou registrar como incidente operacional inesperado, mas ninguém da tropa aceitou aquilo. Helena tinha escolhido tomar aquele tiro, e isso, todos ali sabiam sem precisar dizer uma palavra. O soldado que ela protegeu, Lucas, não conseguia parar de tremer. Mesmo horas depois, ele jurava ter ouvido Helena dizer: "Fica abaixado." Segundos antes do disparo, o rádio ficou mudo por quase meia hora. Enquanto os demais soldados tentavam estabilizá-la, ela sorria, mesmo sangrando, dizendo: "Pelo menos não foi vocês." Quando o helicóptero de resgate chegou, ela já estava sem forças para falar, mas ainda apertava a mão de Lucas. A evacuação foi feita sob fogo inimigo, e o piloto disse que nunca tinha visto um resgate tão desesperado. No hospital do Campanha, os médicos correram contra o tempo, mas a gravidade do ferimento era evidente. Do lado de fora da tenda cirúrgica, o pelotão inteiro esperava menos, como se a guerra tivesse pausado por ela. 3 dias depois, o general Costa chegou pessoalmente ao acampamento para colher depoimentos. Ele queria saber o que tinha acontecido de verdade, porque o relatório oficial parecia limpo demais. Helena ainda estava em coma, entre a vida e a morte, lutando como sempre fez. Lucas foi o primeiro a depor. Mesmo sem conseguir segurar o choro na frente dos superiores, ele contou tudo menos a emboscada, a bala, o gesto dela, o silêncio. Dos segundos que seguiram, os demais confirmaram cada palavra. Mas notaram algo estranho. O general não parecia surpreso. Na verdade, ele apenas assentia, como se já soubesse de tudo, antes mesmo de perguntar. No final, Costa apenas disse: "Ela faz isso desde o primeiro dia. Sempre salva quem pode, mesmo que o preço seja alto." O silêncio caiu entre os soldados, como uma confirmação sem necessidade de palavras. Na ficha dela, já constavam outras 2 ocasiões parecidas menos, mas essa seria a mais grave. Antes de ser enviada à linha de frente, Helena treinava novas recrutas na base sul, perto da fronteira. Ali, ela era conhecida por ser exigente, mas incrivelmente justa com quem se esforçava. O antigo aluno dela, o tenente Prado, contou que Helena já havia tomado uma coronhada no rosto por defender uma recruta novata. A violência no treinamento não era incomum, mas ela nunca aceitava abusos de poder. Ela apanhava calada, mas ninguém tocava em mais ninguém depois disso, disse Prado. Sua ética era inabalável, mesmo quando isso custava reputação ou promoções. Por isso, o comando sempre a deslocava para as missões mais críticas, porque sabiam que ela não falhava, mas ao mesmo tempo, isso a deixava exposta, isolada, como se fosse descartável. Mesmo assim, ela seguia firme, com aquele jeito silencioso e os olhos que nunca desviavam. Ninguém sabia o que ela carregava dentro de si, mas todos confiavam a própria vida a ela, sem pensar 2 vezes. Durante o velório simbólico realizado na base, mesmo com Helena ainda viva, algo extraordinário aconteceu. Soldados de diferentes pelotões começaram a chegar, vindos de bases distantes, em silêncio absoluto. Alguns haviam servido com ela há mais de 10 anos, outros tinham apenas histórias contadas por terceiros, mas todos vinham com a mesma mensagem: "Ela salvou minha vida." Havia algo quase místico na figura de Helena, menos como se o uniforme dela pesasse mais do que os demais. O capelão da base disse que nunca viu uma cerimônia tão carregada de emoção. Não era luto, era gratidão, era dívida não paga, era reconhecimento pelo que ninguém ousava fazer. Enquanto o caixão simbólico estava ali, vazio, a sala parecia cheia de memórias que ninguém conseguia esquecer. No canto da sala, Lucas ainda segurava a plaqueta de identificação dela, sem saber se ela voltaria para buscá-la. E no fundo, todos sabiam. Mesmo se não voltasse, ela já tinha feito mais do que qualquer um. 2 semanas depois,
Helena abriu os olhos pela primeira vez, desde o incidente. Estava em um hospital militar em local não divulgado. Sob segurança e silêncio total, seu corpo ainda mal respondia, mas seus olhos procuravam por algo que ninguém ali entendia. A primeira coisa que ela perguntou, com a voz arranhada, foi: "Eles estão bem?" Os médicos se entreolharam, surpresos pela lucidez precoce após tanto trauma, quando confirmaram que o pelotão estava a salvo. Ela fechou os olhos e sorriu. Mesmo sem forças, mesmo cheia de tubos, ela parecia aliviada como quem cumpriu uma promessa. Dias depois, recebeu a visita de um enviado do Ministério da Defesa, que trouxe um envelope lacrado. Nele havia um comunicado de transferência menos, mas também algo mais delicado, um aviso de silêncio. O governo queria que aquilo fosse tratado como acidente, sem heroísmo, sem manchetes, e ela apenas assentiu. Lucas foi um dos poucos autorizados a visitá-la. Sob forte vigilância, quando entrou no quarto, ela mal conseguia levantar a cabeça, mas sorriu ao vê-lo. Ele chorou, ajoelhado ao lado da maca, repetindo: "Você não podia ter feito isso." Ela respondeu com dificuldade: "Não podia deixar você morrer. Você ainda tinha uma vida inteira pela frente." Aquela frase ficou presa na mente dele por dias, como um lembrete cruel de dívida eterna. Helena pediu que ele voltasse mas que não deixasse a culpa paralisá-lo. Ela dizia que viver era o mínimo que ele podia fazer em troca, quando saiu do quarto. Lucas olhou para o teto e prometeu que faria tudo diferente dali em diante. E a primeira coisa foi convencer o comando a reconhecer oficialmente o que aconteceu, mesmo que ela tivesse aceitado o silêncio. Ele não aceitaria, enquanto se recuperava. Helena começou a receber cartas anônimas. Eram palavras curtas, de pessoas que ela tinha ajudado ao longo da carreira. Algumas diziam: "Você me salvou", e nem me conhecia. Outras traziam apenas um obrigado, mas todas tinham o mesmo peso, uma corrente invisível de gratidão. Ela pedia que as enfermeiras lessem para ela em voz alta. Mesmo quando mal conseguia ouvir, cada mensagem parecia alimentar sua alma. Mais do que os remédios que recebia, os médicos notaram uma melhora progressiva, como se o emocional estivesse empurrando o físico adiante, mesmo debilitada. Ela dizia que precisava voltar para a base, nem que fosse de cadeira de rodas. "Minha missão ainda não acabou", dizia com os olhos queimando por dentro. E em algum lugar do país, alguém começou a reunir assinaturas para que sua história fosse contada menos com nome, rosto e verdade. O tenente Prado foi o primeiro a organizar uma petição para reverter o status acidente do incidente. Reuniu vídeos da missão, áudios interceptados e até imagens de satélite. Com isso, protocolou um pedido formal para a reabertura do caso. Agora, sob investigação pública, o alto comando ficou dividido, temendo que expor aquilo colocasse estratégias secretas em risco. Mas a pressão nas redes e entre os militares começou a crescer de forma impossível de ignorar. Jornais alternativos começaram a publicar trechos não oficiais, descrevendo Helena como uma Marte viva. Veteranos famosos da corporação começaram a endossar a campanha com suas próprias histórias sobre ela. Com isso, o Ministério da Defesa teve que emitir uma nota dizendo que o caso estava em análise para Helena. Isso ainda não era justiça a menos, mas era o começo do que ela nunca pediu, mas merecia. E pela primeira vez, ela não estava sozinha nessa luta. No meio de tudo isso, o general Costa voltou a procurá-la. Dessa vez, não veio com ordens ou relatórios, mas com um velho álbum em mãos. Era uma coletânea de fotos de missões passadas, quase todas com ela presente. Em segundo plano, mostrou a ela uma imagem antiga, de um resgate no qual ela salvou 6 crianças sob bombardeio. "Você já virou lenda faz tempo, Helena", ele disse. Com os olhos marejados, ela apenas respondeu: "Não quero ser lenda, só quero que eles parem de mentir." Costa suspirou, dizendo que nem sempre a verdade era segura menos, mas que, talvez, dessa vez, fosse necessária. Antes do ser, deixou uma medalha sobre a mesa, embrulhada num pano antigo. Era a Meise Alta, com decoração militar, que um soldado poderia receber menos, mas ainda não era oficial. Helena olhou para ela e disse: "Quando eles assinarem com meu nome, aí eu aceito pendurar no peito." Antes de continuar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui você conhece as histórias reais e emocionantes de veteranas que deram tudo pelo país, inclusive a própria vida. A notícia da petição ganhou força no Congresso. Após a publicação de um dossiê anônimo com o título "Ela sangrou por nós e pedem silêncio", ninguém sabia quem escreveu, mas os detalhes expostos só poderiam ter vindo de alguém com acesso profundo. O texto viralizou entre militares, civis, jornalistas e até familiares de soldados mortos em combate. Em poucas horas, o nome de Helena Duarte estava nas principais redes sociais, acompanhado da hashtag
Justiça por Helena. A pressão se tornou pública e impossível de ignorar menos, até mesmo os que haviam tentado esconder tudo começaram a recuar. Um senador veterano da reserva, conhecido por seu rigor militar, discursou em plenário. Essa mulher salvou vidas. Não vamos enterrá-la. Não é a Pat Dolly. O silêncio começou a ruir, e cada novo depoimento vinha como uma peça de um quebra-cabeça sendo montado diante do país. Dentro do hospital, Helena assistia tudo pela televisão, com os olhos marejados e o controle firme na mão. Ela não pedia por fama, mas também não recusava mais a verdade. A luta agora era por todos os que já tinham sido silenciados antes dela. O Ministério da Defesa foi forçado a abrir uma comissão especial de investigação. Convidaram veteranos, comandantes, especialistas e até jornalistas investigativos para compor o grupo. Na primeira reunião, Helena apareceu em uma cadeira de rodas, contra recomendações médicas. Ela fez questão de falar, com a voz ainda fraca, mas o olhar intacto. Vocês querem saber o que aconteceu? Eu conto. Durante 40 minutos, ela descreveu cada passo da missão, cada sombra que percebeu, cada decisão que tomou. Quando chegou ao momento do disparo, fez uma pausa longa, como se revisse um instante em que decidiu se mover. Eu sabia que alguém ia atirar. E sabia quem ia ser o alvo. Eu apenas fui mais rápida, disse, encarando os membros da comissão. Todos os presentes ficaram em silêncio absoluto, sem intervir, sem respirar alto. Quando terminou, apenas acrescentou: podem me ignorar, mas não vão apagar o que eu fiz. E ali, mesmo sentada e com dor, Helena parecia maior do que todos naquela sala. Enquanto a investigação prosseguia, novos arquivos confidenciais começaram a vazar misteriosamente. Dentre eles, estavam documentos que indicavam que o local da emboscada já era conhecido pelas forças superiores. A missão, na verdade, havia sido autorizada mesmo com alertas prévios de risco extremo. Além disso, havia sinais de que a presença do refém tinha sido plantada como isca, menos um teste. A equipe de Helena foi enviada sem saber que serviam como distração para outro movimento tático. Com isso, a teoria do acidente desmoronava rapidamente diante da opinião pública e da comissão. Alguns nomes começaram a ser citados. Entre eles, coronéis e estrategistas de alto escalão. O sistema, antes blindado, agora começava a rachar sob o peso da verdade e da pressão. E Helena, mesmo enfraquecida, estava no centro disso tudo, não como vítima, mas como agente da revelação. Ela nunca quis destruir ninguém menos, mas nunca permitiria que seus soldados fossem tratados como peões descartáveis. Lucas, promovido a sargento, passou a integrar a equipe que assessorava a comissão. Ele estudava mapas, relatórios, gravações e até imagens por satélite da operação. A cada nova descoberta, ele voltava ao hospital para contar tudo a Helena, como se fosse um ritual de lealdade. Ela ouvia com atenção corrija datas, nomes, detalhes, como se a memória dela fosse mais precisa que qualquer arquivo. Um dia, Lucas perguntou: por que você não denunciou antes? Tantas missões com falhas graves, e você sempre ficou em silêncio. Ela respondeu com firmeza: porque antes, era só sobre mim. Dessa vez, era com vocês. Foi nesse momento que ele entendeu o quanto ela carregava sozinha há anos. A dor dela não vinha apenas da bala que levou. Vinha do peso de carregar tanta injustiça calada. Agora, ao menos, havia uma multidão disposta a escutá-la. E Helena sabia que precisava ir até o fim, menos mesmo que não sobrevivesse para ver a justiça ser feita. A mídia começou a pressionar o governo por respostas mais diretas. Em uma coletiva tensa, o porta-voz da defesa tentou minimizar os vazamentos, chamando-os de informações sem verificação formal. Mas um jornalista levantou a voz exibindo uma foto de Helena carregando um soldado nos ombros durante um bombardeio. Ela também era uma informação não verificada quando começou a salvar vidas? Perguntou o repórter. O vídeo viralizou em minutos, forçando uma nova nota oficial do governo. Agora, a história de Helena ultrapassava os limites militares. Estava virando símbolo de resistência civil. Protestos pacíficos começaram a acontecer em frente a bases militares, com fotos dela e cartazes dizendo ela por nós. Agora, nós por ela. Artistas começaram a produzir ilustrações, músicas e até curtas inspirados em sua trajetória. E mesmo os que nunca haviam servido agora, sabiam seu nome e o que ela tinha feito por aqueles soldados. Helena virou símbolo, não por quiz, mas porque ninguém mais aceitaria que ela fosse apagada. No hospital, ela recebia visitas controladas, mas constantes. Velhos companheiros de pelotão, comandantes antigos e até jovens recrutas queriam conhecê-la. Ela sempre recebia todos com um mesmo olhar calmo e a frase: me conta sua história. Queria ouvir quem eles eram, o que passaram, o que was true. Até ali,
Era como se ela estivesse reunindo cada memória deles dentro de si menos como um arquivo humano da guerra. Às vezes ficava horas ouvindo, mesmo com um corpo frágil e a dor pulsando nas costelas. Dizia que isso doía menos que o esquecimento. E assim, transformava cada visita em um ritual de dignidade e escuta, porque ela sabia que o silêncio era uma segunda morte para quem serviu. E ela já tinha morrido demais por dentro para permitir isso acontecer com os outros. Com a pressão popular, o presidente da República anunciou que receberia Helena pessoalmente. Seria a primeira vez que uma soldado ativa, em recuperação, cruzaria os portões do Palácio Presidencial em cadeira de rodas. O país inteiro assistiu pela televisão à chegada dela, vestida com um uniforme simples e o rosto pálido, mais sereno. Ao lado dela, Lucas empurrava a cadeira como quem escoltava uma rainha. Durante a cerimônia, o presidente tentou entregar a medalha máxima de bravura militar, mas Helena apenas olhou e disse: "A medalha não me interessa, quero o nome de todos os que caíram pelas ordens erradas." O salão ficou em silêncio, até que o presidente, constrangido, prometeu a criação de um memorial com os nomes de todos. Ela apenas assentiu, mas não sorriu. Aquilo era apenas o começo. Na saída, jornalistas a cercaram, perguntando como se sentia sendo reconhecida. Ela respondeu: "Se só agora estão me vendo, então ainda não estão olhando de verdade." O memorial começou a ser construído no mês seguinte, com a ajuda de familiares e veteranos. Helena fez questão de revisar pessoalmente cada nome, cada detalhe, cada data. Mesmo com dor constante, passava horas com listas nos braços, corrigindo erros de registros esquecidos. Ela dizia que cada letra errada era mais uma forma de apagamento. Lucas a acompanhava em tudo, silencioso, anotando tudo o que ela ditava. Entre os nomes, ela reconhecia histórias. Esse caiu ao meu lado em Kandahar. Esse outro, eu carreguei na chuva por 4 horas. Era como se ela estivesse reconstruindo a memória coletiva com suas próprias mãos. Ninguém mais sabia como ela aguentava, mas ela dizia que precisava terminar aquilo antes de ir, e todos temiam que esse ir não fosse apenas simbólico, porque por dentro, ela estava cansada menos, mas não permitiria que o fim chegasse. Antes da última verdade ser dita, num domingo de manhã, Helena acordou com dificuldade respiratória intensa. Foi transferida às pressas para a unidade de terapia intensiva, e os médicos informaram que seu pulmão estava colapsando. A notícia correu rápido, e multidões começaram a se reunir em frente ao hospital, em silêncio. Não havia faixas, nem gritos, menos apenas velas, flores e uniformes dobrados sobre os joelhos. Dentro da UTI, Helena pedia que não a sedassem, menos queria ficar consciente. Queria sentir até o último instante. Lucas entrou autorizado pela direção e segurou sua mão dizendo: "Você já fez tudo." Ela apertou com força e respondeu: "Ainda falta uma coisa." Então, sussurrou algo ao ouvido dele: "Uma última instrução, ame o Timonon." Lucas saiu chorando, mas decidido. A luta não acabaria ali. E ele sabia exatamente o que ela queria que fosse feito. O hospital emitiu um boletim médico: estado gravíssimo, mas estável. Helena lutava com o mesmo espírito com que salvou seu pelotão. Os que esperavam do lado de fora não arredavam o pé, mesmo sob chuva fina. Veteranos de guerras antigas começaram a chegar em silêncio, como se estivessem ali para protegê-la. Uma última vez, a entrada do hospital virou um campo de honra improvisado, com bandeiras meio hasteadas e fotos dela em todos os cantos. Lucas convocou uma coletiva e leu o último pedido dela em voz alta. Ela quer que todos os relatórios secretos, sobre operações com perdas injustificadas, sejam revelados ao país. O impacto foi imediato, e a comoção explodiu como nunca. Agora, não era mais só sobre Helena, menos, era sobre todos os esquecidos. E o país estava pronto para ouvir. Se você chegou até aqui, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua força ajuda a manter vivas essas histórias de coragem, sacrifício e verdade. Agora, prepare-se para o desfecho dessa jornada emocionante. O governo recebeu, oficialmente, o pedido de Helena, agora lido em rede nacional por Lucas. Em menos de 24 horas, a petição pública ultrapassou 2 milhões de assinaturas. Exigindo transparência total, a pressão chegou ao gabinete presidencial, que convocou uma reunião de emergência com o alto escalão das Forças Armadas. Alguns generais foram contra, dizendo que abrir esses documentos poderia comprometer a segurança nacional. Mas outros, veteranos de combate, defenderam que esconder mortes injustas era o que realmente comprometia a segurança moral do país. No fim da reunião, uma decisão inédita foi tomada: os arquivos 17 operações classificadas como sensíveis seriam reavaliados e, aos poucos, liberados ao público. O anúncio foi feito com a imagem de Helena ao fundo, projetada em um telão. Como símbolo daquela virada histórica,
Lucas estava ao lado do ministro da Defesa quando a decisão foi lida, e segurava nas mãos a plaqueta dela, do lado de fora. O povo aplaudiu, não por vingança, mas por respeito à verdade. E naquele momento, ninguém podia negar o impacto de uma mulher que se recusou a morrer em silêncio. No hospital, Helena oscilava entre a consciência e a dormência profunda. Mas ainda estava lá, ouvia vozes em fragmentos, nomes distantes, memórias embaralhadas com sons de helicóptero e chuva. Lucas sentava todos os dias ao lado dela, lendo em voz alta as notícias que saíam às conquistas, as mudanças. Ela sorria levemente às vezes, como quem ainda sonha. Mas compreende, médicos diziam que ela reagia emocionalmente a essas leituras, mais do que a qualquer estímulo clínico. O país inteiro acompanhava boletins médicos como se fossem transmissões de guerra. Enquanto isso, cartas continuavam a chegar, de crianças, soldados, mães, ex-combatentes. Algumas diziam: por sua causa, eu voltei a acreditar. Outras apenas traziam flores secas. E a frase: obrigado por não se calar. Mesmo deitada, ela seguia mobilizando uma revolução silenciosa. Em uma manhã inesperada, Helena despertou plenamente, olhando para Lucas com clareza. Você fez, foi tudo o que ela conseguiu dizer. Com a voz fraca, mas viva. Lucas assentiu, segurando sua mão, dizendo: eles ouviram. Helena. O país inteiro ouviu. Ela chorou pela primeira vez em semanas, lágrimas quentes que escorriam em silêncio absoluto. Não era dor, era alívio. Ela sabia que não viveria muito mais, mas vivera o suficiente para ver a verdade emergir. Naquela mesma tarde, uma equipe da imprensa foi autorizada a entrevistá-la brevemente. Foram 5 perguntas. Uma delas: o que você mais teme hoje? Helena respondeu: que esqueçam. E essa resposta virou manchete no mundo inteiro. O Memorial dos Caídos foi inaugurado 3 semanas depois, com presença de milhares de pessoas. O nome de Helena estava na entrada, mas não como mártir, e sim como guardiã. Ela pediu que não fosse chamada de heroína, nem colocada num pedestal. Não morram por mim, vivam por eles, dizia a placa de sua dedicatória. Lucas leu o discurso de abertura em nome dela, com a voz embargada, mas firme. Ele falou dos silêncios, das mentiras, dos apagamentos, e de como uma mulher sentada, sangrando, rompeu todos. Eles, durante a cerimônia, 73 nomes esquecidos foram finalmente ditos em voz alta, e naquele momento, foi como se cada um deles estivesse finalmente em casa. O país inteiro assistiu em silêncio. Lágrimas e honra misturadas na mesma emoção. Helena, assistindo pela televisão, apertava uma medalha entre os dedos, menos a mesma que recusara, e que agora segurava apenas como lembrança, com a melhora moderada. Helena recebeu alta temporária, e foi transferida para um centro de reabilitação em local reservado. Mesmo ali, não parava menos. Escrevia, lia, ouvia relatos, respondia cartas ditando para as enfermeiras. Lucas passou a morar no local, como assistente, e sem perceber, como família. Entre sessões de fisioterapia e dores crônicas, ela começou a organizar um livro com relatos de soldados invisibilizados. Chamaria-se Vozes que Nunca Foram Ouvidas. Cada capítulo começava com uma frase dela: não salvar é perder 2 vezes. Ela dizia que contar aquelas histórias era mais importante que andar de novo. E assim, o projeto virou missão, terapia e combustível para continuar respirando, porque enquanto escrevia, ela sentia que ainda estava lutando. A notícia do livro se espalhou antes mesmo do lançamento, e editoras disputavam os direitos. Mas Helena recusou todas. Queria que o conteúdo fosse distribuído gratuitamente para escolas públicas. Que os jovens saibam que os heróis nem sempre voltam, mas sempre existiram, dizia. Lucas cuidou da parte técnica, organizando as entrevistas, os arquivos e os capítulos com ela. O primeiro exemplar ficou pronto num domingo, impresso artesanalmente por veteranos voluntários. Quando entregaram o livro em suas mãos, Helena apenas disse: agora sim, estou em paz. Ela segurava o volume como quem segura um filho. Com carinho e responsabilidade, o livro foi lido em voz alta por rádios comunitárias, repassado em PDF por redes de apoio, e a cada nova leitura, mais histórias surgiam, mais ecos eram ouvidos. Era como se, por fim, o país tivesse entendido o que ela sempre quis dizer: escutem. Na primavera seguinte, o nome de Helena foi indicado para a mais alta condecoração civil e militar do país. Ela recusou novamente, dizendo que não precisava de mais símbolos. O que precisava era de continuidade. Pediu que transformassem a medalha em bolsas de estudo para filhos de ex-combatentes. E, assim foi feito. Nasceu o Instituto Duarte, com foco em memória, direitos e educação.
Ela passou a ser presença constante em seminários e vídeos educativos. Mesmo quando sua voz já mal saía, gravava áudios curtos, com mensagens simples. Não deixem ninguém apagar vocês. Em pouco tempo, sua voz passou a ser usada em campanhas de prevenção ao suicídio entre veteranos. E assim, o que começou como dor virou socorro, porque ela sabia que cicatrizes não precisam ser escondidas, precisam ser escutadas. E se ninguém mais falasse, ela ainda estaria ali, ecoando, um ano após o tiro. Helena decidiu escrever sua última carta. Endereçou ao povo, aos soldados, às famílias e aos que ainda estavam em silêncio. Era uma carta curta, de poucas linhas, mas com um peso que atravessava gerações. Dizia: se minha dor serviu para que outros não sangrem calados, então valeu a pena. Pedia que nunca deixassem a verdade morrer junto com os que tombam em combate. E terminava dizendo: lutem com o corpo, mas resistam com alma. Essa carta foi publicada em jornais, murais, paredes de quartéis e até tatuada por alguns soldados. Ela se tornou um juramento silencioso, um compromisso com os que já não podem falar. E naquele gesto simples ela encerrou o ciclo com dignidade. Sem palco, sem festa, sem aplausos. Menos apenas com verdade. Helena faleceu em uma manhã de céu limpo, com Lucas segurando sua mão e dizendo: conseguimos. O país inteiro parou, menos bandeiras a meio mastro, silêncio nas transmissões, respeito em cada esquina. Seu velório foi acompanhado por milhares, mas era discreto, como ela queria. No caixão, apenas sua plaqueta militar, uma carta dobrada. E o livro que escreveu, ao lado, veteranos formavam um corredor de honra com uniformes antigos e olhos cheios d'água. O general Costa, já aposentado, discursou com voz trêmula. Ela ensinou a todos nós o que significa realmente servir. A despedida não foi de dor, mas de reverência. O povo deixou flores, fotos, bilhetes, pedaços de farda dobrada como oferendas silenciosas, e cada pessoa que passou por ali dizia o mesmo. Ela não foi esquecida, porque a memória de Helena Duarte agora fazia parte do próprio tecido da nação. Hoje, o nome dela batiza escolas, praças, salas de aula e até uma base militar. Mas mais importante que os prédios são as vozes. Vozes que agora são ouvidas. O Instituto Duarte segue funcionando, ajudando veteranos e preservando histórias que antes ninguém contava. Lucas, agora diretor da instituição, repete sempre: ela morreu, mas nos ensinou a viver com verdade. Seu livro é leitura obrigatória em academias militares. E sua história virou documentário premiado. Mas o maior prêmio de todos é o silêncio que ela quebrou, e que nunca mais será imposto, porque ela provou que coragem não é só empunhar armas, é dizer não quando todos mandam calar, é tomar a bala, não por glória, mas por amor. Helena Duarte não foi um acidente, foi um grito que ecoa e ecoará para sempre.